Arthur Lira foi derrotado pelo STF. Esse é o tweet, essa é a grande manchete do dia até o momento. Isso porque a maioria do STF votou favorável à liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das emendas do relator, as RP9, aquela grande excrescência legalizada pelo Congresso. Um mensalão legalizado e o STF votou de modo correto, votou de modo apropriado, 6-0 até o momento. É claro que os outros podem ali manifestar os seus votos, mas com o voto de Alexandre de Moraes, o Xandão cabeça de melão, o Xande do STF, o Gru do STF, como você queira chamá-lo, houve uma maioria de 6-0. Os ministros do STF tinham até amanhã para votar, mas já foi conquistada a maioria e as emendas do relator, agora elas não estão mais sendo cogitadas, elas estão encerradas. O que é uma vitória para a democracia, o que é uma vitória para a república e é uma vitória para o nosso país. Vamos explicar tudo isso, mas antes eu, claro, peço o seu like, clique no botão de gostei, o seu like vale mais do que dinheiro. E se você está feliz com a derrota de Arthur Lira, se você está feliz com a vitória da nação, clique no botão de gostei, que é uma grande força que você dá para o canal. E se você quiser mais assuntos, mais conteúdo sobre política, eu convido você a ser membro do canal. São 2 vídeos adicionais, no mínimo por semana, por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato para que você seja membro do canal. Mas hoje foi votado as emendas do relator no STF e Lira foi derrotado. Uma derrota para ele que se achava grandão, o Lira estava se achando muito poderoso, ele que se acha, como eu falei no meu vídeo hoje pela manhã, o grande reizinho dos deputados federais, ele perdeu. O princeso da Barra de São Miguel perdeu e fiquem longe dele, porque ele é meio chiliquento, pelo que dizem, ele gosta de avançar em pescoços, aparentemente pelo que dizem também. Então não fiquem perto de Arthur Lira depois dessa incrível derrota que foi imposta pelo STF. Houve toda uma mobilização por parte do Congresso, e aí eu coloco o Congresso como um todo. Estou colocando, além da Câmara dos Deputados, o Senado Federal. O Senado também se mobilizou, o Rodrigo Pacheco não queria que as emendas do relator fossem suspensas e que elas fossem encerradas, mas o STF viu aquilo como sendo algo inconstitucional e de fato é inconstitucional. Até Bolsonaro se moveu, se mobilizou, falou que o STF intervém em muitas coisas, se mete onde que não deve, mas o STF agiu corretamente. E vocês sabem o porquê, eu já tenho explicado essas emendas do relator e o grande problema que elas causam na nossa democracia, na nossa república também. E não é somente uma questão simplesmente moral, porque compra votos dos deputados, não. Aqui no canal nós não temos essa discussão superficial. Aqui no canal nós fazemos um aprofundamento da discussão. Essa questão moral que fica aí com a imprensa, que fica com a classe média, com os outros canais, nós sempre aprofundamos na discussão. E o grande problema das RP9, das emendas do relator, é que elas provocavam uma disparidade entre os poderes da república, porque elas subjugavam o legislativo à mercê do executivo. Todo e qualquer projeto que Bolsonaro quisesse aprovar, ele poderia, pelo Arthur Lira e as emendas do relator, simplesmente aprovar, sem passar pelas negociações e os trâmites normais que estão previstos na nossa democracia. Então para que nós teríamos, ou temos, o Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal? Não há necessidade se você tem um instrumento de compra de votos ou um instrumento de sobrepujar o Legislativo perante o Executivo. Foi a mesma coisa que aconteceu no Mensalão, foi a mesma coisa que aconteceu no Petrolão, só que a diferença é que as emendas do relator era o Mensalão, era o Petrolão legalizado. Então isso tinha que acabar, porque praticamente encerrava qualquer tipo ali de discussão do Legislativo com o Executivo. E mais ainda, não havia de modo igualitário, equidistante, a repartição das emendas. Havia uma casta de deputados privilegiados por essas emendas do relator e eles poderiam acabar tendo um destaque muito maior nas suas regiões, ali nas suas cidades, nas suas áreas de influência, nas suas zonas eleitorais. E aí o que acaba acontecendo? Você tem uma influência muito maior para a seleção de determinados deputados. Então você acaba afetando não somente os poderes da república, mas a democracia influenciando nas eleições locais. Então, uma vitória do país, uma derrota para Arthur Lira, e agora nós temos que ver como que vai acontecer daqui para frente. Porque não somente as emendas do relator vão ter que acabar, mas há necessidade de ter uma transparência nos valores que foram pagos, para quem foi pago,
quanto foi pago, quando foi pago, então tudo isso vai ser muito importante para a nossa transparência, porque tem deputado falando que não pegou, mas que votou a favor da PEC do calote, e nós sabemos que houve uma liberação de quase R$ 1 bilhão via as emendas do relator, em torno aí de 15 milhões para cada deputado. Então assim, se o deputado falou que não pegou o Bolsolão, o mensalão do Arthur Lira e do Bolsonaro para votar a favor da PEC do calote, então, meu amigo, você foi simplesmente de um trouxa, porque todo mundo pegou, menos você. Então você é de fato um grande trouxinha, Mas vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Agora, o que nós temos que ver? Nós temos que avaliar como que vai ser o comportamento do Arthur Lira nas negociações que ele tem agora. Porque sem as emendas do relator, ele perde o seu principal instrumento de barganha. E também o governo federal, porque o governo federal, vocês sabem que ele não é... A capacidade de negociação do governo federal é muito ruim, Não há articulação política, ficava tudo indo nas costas do Arthur Lira pelas emendas do relator. E agora, como que vai fazer? Com relação à PEC do calote, a PEC dos precatórios, ela está praticamente garantida. No momento que eu gravo esse vídeo, não ocorreu ainda a votação do texto do segundo turno, mas a previsão é que seja votada e vencida a PEC do calote com uma margem de erro ainda maior, ainda superior do que foi, ou margem de votos superior àquilo que foi no primeiro turno. No primeiro turno eram necessários 308 votos e o Arthur Lira conseguiu 312 votos. Até o momento, pelo que eu tenho visto os destaques, pelo que eu tenho visto ali as votações, é muito possível que o Arthur Lira tenha conseguido ainda mais pessoas, mais deputados para votar em favor da PEC do calote. Ficando aí aproximadamente, pelo que as projeções estão mostrando, 330 a 350 deputados votando sim a favor da PEC do calote. É possível que os deputados do PDT, mesmo votando contra a PEC, nós tenhamos aí uma votação bem expressiva para a PEC do calote, o que vai ser interessante porque esse texto vai para o Senado. E no Senado aí a situação fica mais complexa, o Rodrigo Pacheco pode ter que matar no peito isso, porque é a grande oportunidade que ele tem de se cacifar eleitoralmente para as eleições de 2022, se mostrando um candidato de centro, se mostrando um candidato liberal, em favor dos contratos, em favor do teto de gastos, em favor das metas fiscais. Então nós temos que ver como vai ser o comportamento de Rodrigo Pacheco caso a PEC do calote seja aprovada. Tá? O que me chama a atenção em relação a essa votação na PEC do calote é que a decisão do STF não surtiu efeito na posição dos deputados. Tá? Os deputados, inclusive, tiveram uma aderência maior. E como que fica agora com relação a essas negociações do Arthur Lira? Pelo que está surgindo aí, uns boatos que começaram a serem divulgados em primeira mão pelo Estadão, existem outros tipos de emendas. Não são emendas de bancada, emendas eleitorais, tem lá uma emenda que agora pode ser utilizada no lugar das RP9, as emendas do relator. Então pode ser que ali os deputados eles consigam encontrar uma outra forma de manter essa negociação, esse instrumento de compra de votos, porque é de fato um instrumento de compra de votos, porque acaba sendo pouco transparente e acaba agredindo a transparência e os meios convencionais normais que nós temos na nossa república. Negociar votos, negociar emendas é algo legal, faz parte da democracia, faz parte do jogo democrático, faz parte da divisão entre os poderes. Isso é necessário, acontece em todo o país do mundo. Porém, isso tem que ocorrer às claras. Nós precisamos ter regras bem delimitadas, nós precisamos ter mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização. E a PEC, ou melhor, as emendas do relator, não traziam absolutamente nada sobre isso. Eu tinha muita curiosidade para ver a cara do Arthur Lira quando ele ficou sabendo do voto do Alexandre de Moraes e que ele foi derrotado. Então isso mostra que o Lira ele não é tão poderoso assim como ele acha que ele é, esse reizinho da Câmara dos Deputados, o princeso da Barra de São Miguel, no interior do estado de Alagoas. Mas ele vai se sentir grande, porque ele vai aprovar a PEC dos precatórios ainda com uma margem bem maior do que foi no primeiro turno. Mas vamos continuar observando, como eu falei para vocês, a PEC dos precatórios dificilmente vai ser rejeitada, ela vai caminhar para o Senado, porque no momento que eu gravo o vídeo ainda não tem a resolução, a votação, mas amanhã eu trago para vocês e faço o meu comentário sobre a votação.
Você gostou do vídeo? Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profiléuoficial.